exercício 99. Falava o seguinte, a questão: um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. O instante em que a posição do móvel é definida por x igual a 20 ele quer saber quando que esse cara passa pela posição 20 metros. O que eu acho interessante nessa questão? Daria para resolver de outras maneiras, né? Daria até para resolver exclusivamente com raciocínios matemáticos, sem usar física. Mas como a gente quer aprender física, vamos usar a equação horária da posição, descobrir a equação horária da posição desse cara, e aí depois a gente bota 20 na posição e isola o tempo. O fato de termos uma reta na nossa frente mostra que a parte que tornaria a equação uma parábola tem que desaparecer. Logo, sempre que a posição versus tempo dá uma reta, eu já concluo que o movimento é uniforme, aceleração zero. A posição inicial do móvel está explícita no gráfico, menos 30. E a velocidade eu vou calcular. Eu poderia calcular a velocidade por essa própria equação aqui, ó. Mas para lembrar que essa equação que sobrou é a própria ideia de velocidade média, eu vou usar a velocidade de velocidade média para calcular a velocidade daquele cara ali. Delta D é posição final menos posição inicial, delta T é tempo final menos tempo inicial. Esse cara tem uma posição final aqui no tempo de 2 segundos de menos 20 e a posição inicial menos 30, dividido por tempo final 2 menos tempo inicial 0. Assim eu descubro que a velocidade do cara é menos com menos dá mais, né? 30 menos 20 dá 10, dividido para 2, descobri a velocidade desse cara, que é uma velocidade constante. Então eu posso substituir no lugar do V0 o 5. Pronto, essa equação aqui dá para fazer a festa com ela. Eu boto um tempo, descubro onde o cara está, ou boto a posição e descubro quando que isso aconteceu. Como ele quer saber quando que o cara atingiu a posição 20 metros, 20 é igual a menos 30 mais 5 vezes t. 20 mais 30 é igual a 5t. 50 é igual a 5 vezes t. Dividido ambos os lados por 5, t é igual a 10 segundos. Letra C. Sim, eu escutei dizer que essa lista 2 tem um monte de gabarito bizarro. Professor. Sorte que eu não fiz essa lista. Se bem que na verdade não significa nada. O próprio Garro fornece pra gente um programa muito eficiente para criar a lista de exercício. E esse programa tem várias funções para poder fazer várias provas, por exemplo, trocar a ordem dos gabaritos. E às vezes tu vai enviar a tua lista, dá pau no gabarito, eu acredito que tenha sido isso. Certo? Ótima pedida, muito obrigado. Quem dá mais? Professor, faça 96, por favor. Já. Vamos emendar aqui a 96 já. Página 13 ainda da lista 2. 96 é melhor. É melhorzinho. Olha que bonita essa questão, cara. O que está errado, meus amores? Ah, eu posso ter errado também. Tá menos mal. Sempre que tu te sentir desconfortável com o resultado, vocês me apontem aí, porque às vezes eu erro mesmo, pode ser uma distração, geralmente é uma distração, mas né, nesse caso é uma questão bem tranquila, né? Essa aqui já é bem bonita, olha só, essa aqui vale a pena, cara, olha só que loucura. Na questão estão representados o diagrama de velocidade de dois corpos em função do tempo. Um dos caras partiu do tempo 0 na posição 0, foi chamado de móvel 1, enquanto o outro partiu no tempo 3 de uma certa posição, e eles atingiram a mesma velocidade no tempo 4. E ele não informou nem que velocidade é essa. Estes móveis partem de um mesmo ponto. Opa, ele está dizendo que o D0 do corpo 1 é igual ao D0 do corpo 2. Ou X0 ou S0, tanto faz.
A partir do repouso, legal, V01 também é igual a V0 do corpo 2, que é 0. E percorre a mesma trajetória retilínea. Em que instante eles se encontram? Quer saber em que momento esses caras vão se encontrar. E se encontrar é ter a mesma posição. D1 igual a D2. Show! Essa questãozinha aí é muito boa. Ela tem umas passagens ali que se o cara não tiver fé, ele acaba parando achando que está faltando alguma coisa. Encontro de móveis. Sempre o mesmo raciocínio. Vamos pegar a equação horária da posição. E vamos completar essa equação tanto para o móvel 1 quanto para o móvel 2. Para o móvel 1, a posição do móvel 1 vai ser posição inicial, D01. Velocidade inicial, 0. Putz, eu não tenho aceleração. Eu vou ter que calcular a aceleração então. Para calcular a aceleração, geralmente o aluno usa A igual a ΔV sobre ΔT. Eu gosto de usar a fórmula que nós derivamos a partir dela, porque elas são a mesma fórmula, né? Tudo que essa faz, a outra faz. Importante eu não ter essa consciência, né, de que é a mesma fórmula. Vamos ver, o cara 1, velocidade final dele, eu vou dizer que essa velocidade que ele atingiu aqui no tempo de 4 segundos é V. Velocidade inicial, 0. A aceleração dele eu quero descobrir. E quanto tempo ele demorou para atingir a velocidade V? 4 segundos. O 4 está multiplicando, passa dividindo, oba! Eu não achei o valor da aceleração, mas descobri que ela vale V sobre 4. Então eu posso colocar no lugar do A, V sobre 4. Vezes T ao quadrado sobre 2. A posição do corpo 1 é igual à posição inicial. Eu vou chamar só de D0, porque o D0 do corpo 1 é igual ao D0 do corpo 2. Isso aqui zerou. Cuidado, isso aqui é uma divisão de fração, é a primeira. Obrigado, vezes inverso segunda, vai ficar VT ao quadrado sobre 8, né? Esses denominadores vão acabar, aliás, o denominador desse multiplica o numerador do outro. Achei a equação horária da posição para o sujeito 1. E vou fazer a mesma coisa para o sujeito 2 agora. Vou achar a equação horária da posição para ele. Posição do cara 2. Posição inicial eu vou chamar de D0, já que é a mesma posição inicial do corpo 1. A velocidade inicial do cara é 0, mas, putz, eu não tenho a aceleração do cara 2. Eu vou ter que ir lá e calcular a aceleração do sujeito 2. Vou usar essa mesma equação. Velocidade final do sujeito 2, V também, estou chamando de V. Velocidade inicial, ele também partiu do 0. Mas a aceleração vezes, quanto tempo se passou do 3 para o 4? Apenas 1 segundo. 1 está multiplicando, passa dividindo. Descobri que a aceleração do cara 2 vale V. Então, no lugar do Azinho, eu vou chamar de V. V vezes T ao quadrado sobre 2. Só tem um perigo enorme aqui. Cara, que perigo isso. Primeiro, se tu conseguiu chegar até aqui, eu já tiro o chapéu, cara. Já falo, pô, foda. Maravilhoso o que tu fez. O único detalhe, gente, é que o tempo para o sujeito 1 e para o sujeito 2 é o mesmo. Esse é o problema. Esse T aqui é o T do corpo 1 e aquele T ali é o T do corpo 2 e eles não são o mesmo número. O T do cara 2 é 0 quando o tempo é 3. Ó. O T0 para o cara 2 é quando o tempo já está no 3. Eu vou ter que corrigir isso antes de igualar essas posições para descobrir quando que eles se encontraram. Antes de eu igualar, aliás, já posso até igualar as equações, isso não é problema. D0 mais V vezes T1 ao quadrado sobre 8 é igual a D0 mais V vezes T2 ao quadrado sobre 2. Ó, já posso cortar o D0, porque ele sai da mesma posição. Posso multiplicar por 2 à direita e multiplicar por 2 à esquerda, vai aparecer um 4 aqui. E até posso dividir por V ambos os lados, ó, o V maldito some. E posso até fazer a multiplicação cruzada, que ficaria T1 ao quadrado é igual a 4T2 ao quadrado. O problema é que T1 é uma coisa e T2 é outra, eu preciso corrigir isso. Que relação existe entre o tempo do sujeito 1 e o tempo do sujeito 2? Esse aqui é o tempo 0 para o sujeito 2. Ó.
Então que tempo vai ser esse aqui para o sujeito 2? 1, obrigado. Enquanto o tempo do sujeito 2 é 1, quanto é que é o tempo do sujeito 1? 4. Que diferença existe entre esses tempos? Quantas unidades de diferença? Muito obrigado! Então o T1, tu está me dizendo que é igual ao T3 mais 3. Show de bola. E aí sim eu posso tirar esse T1 aqui e trocar ele por T2 mais 3. Agora vai ficar bonita a solução, porque agora eu só tenho T2 na brincadeira. Produto notável, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Se tu escreveu por um acaso que isso aqui é T ao quadrado mais 9, pede ajuda, cara, a coisa já é grave aí. Certo? Se tu não lembra do produto notável, aí a situação já é bem delicada, tem que correr atrás da máquina aí para se recuperar. Vou passar para o outro lado, todo mundo trocando sinal, pela velha brincadeira do 9º ano já, né? Menos 9 igual a 0. Somando os semelhantes, 3t2 ao quadrado menos 6t2 menos 9 igual a 0. Vou dividir todo mundo por 3. t2 ao quadrado menos 2t2 menos 3 igual a 0. Some produto, números que multiplicados dão menos 3 e somados dão 2. 3 e menos 1, né? Multiplicados dão menos 3, somados dão 2. O tempo negativo ali não faz sentido, então é 3. Cuidado! Esse 3 é o tempo medido para o móvel 2 e o gráfico me apresenta o tempo do sujeito 1. Então eu ainda não posso ir para o gabarito, eu tenho que pegar aquele T3 e corrigir aqui, ó. O tempo medido para o móvel 1 é 3 mais 3, que na matemática profunda, 6 segundos. É a melhor questão que eu resolvi, né, desde o começo do ano. Essa é top. O cara matar essa questão no vestibular, ainda no vestibular, com adrenalina correndo nas veias, o cara tem que estar muito foda. Tem que ser top. Tem que treinar muito. E eu achei legal porque quando eu fui fazer ela ontem, eu não tinha visto, não tinha treinado, eu nem sabia que tinha lista 2. Cheguei lá, o senhor faz uma da lista 2, oh, que legal, lista 2. O cara me pediu essa, pô, foi bem divertido, cara, foi interessante. Muito bom, ainda mais. Professor, dá pra fazer a 98? Se for agora. Porque, olha, aqui também não vai falar. Fica triste, não fica triste. Meus queridos, essa questão 98, ela tem um detalhezinho perigoso. É uma questão muito boa, porém, o cara que fez essa questão, ele não tomou um cuidado. Ele fez de tal forma que pode fazer com que o cara sortudo acerte. E nós não podemos acreditar na sorte, e sim na competência. Então prestem atenção para ver se vocês fizeram ela na sorte ou se fizeram ela honestamente. Vamos ver. Olha que interessante a questão. Um corpo é abandonado a partir do repouso. Opa, V0 igual a 0, como o gráfico indica. Em queda vertical e atinge o solo em 5 segundos. Tempo para bater no chão, 5 segundos. Tanto que o gráfico morre ali no 5. O gráfico apresenta a velocidade escalar desse corpo em função do tempo. A partir das indicações do gráfico, pode-se concluir que 1 segundo antes de atingir o solo, a altura do corpo em metros era d. Ele quer saber a altura do corpo no tempo igual a 4 segundos. O risco dessa questão é tu querer achar que é queda livre e sair usando as nossas equações, seja a equação horária da posição, seja a equação horária da velocidade, ou até o querido Torricelli. Essas equações, pessoal, elas só são válidas para objetos que têm aceleração constante. E o cara que tem aceleração constante, o gráfico não pode ficar curvo assim. Essa velocidade não está variando constantemente com o passar do tempo.
tempo. Não é uma queda livre. Tudo isso vira lixo. Tu não pode zumbizar, tu não pode sair querendo aplicar a equação. Tem que aprender a pensar na física. Tudo vai ficar fácil. Esse gráfico não me permite usar nenhuma daquelas equações. Porque aquela equação exige, essas equações exigem que o Azinho seja um valor constante. Se o A fosse um valor constante, isso deveria ser uma reta e não uma curva. Ah, mas peraí, que fácil, era só no final a velocidade do cara é constante, nem aceleração tem. Para o finalzinho eu posso usar as equações. Aliás, a única equação que faz sentido usar na parte final é essa aqui, ó. Porque a aceleração foi embora. Mas só nesse trecho que ficou horizontal o gráfico. Mas mais legal ainda é tu pensar o seguinte: o que significa a área do gráfico? É o deslocamento do cara. Se eu fizer a área entre 4 e 5, eu não vou descobrir quanto ele andou no último segundo? Que é a altura que ele estava. Então, o deslocamento do cara é igual à área. O deslocamento do cara é base vezes altura. O deslocamento do cara ficou 1 vezes 20, obrigado. 1 vezes 20, quer dizer que esse cara no último segundo andou 20 metros. Única explicação, então ele estava a 20 metros de altura 1 segundo antes. Que aí nesse último segundo ele anda 20 metros e bum, bate no chão. Então poderia ter usado aquela fórmula, né, ou calculado a área do gráfico, mas usar as outras equações não. Aí tu vê, né, cara, eu fiz essa aula ontem, esse exercício ontem em Chapecó, uma aluna, professor, peraí, eu fiz assim, eu botei no Torricelli e matei. Aí eu, peraí, deixa eu até ver se foi uma coincidência mesmo. Eu só para acreditar que realmente tinha dado certo, joguei no Torricelli, só para ver o que tinha acontecido. E olha só que zebra. Velocidade inicial é 0, a aceleração tu vai supor que é da gravidade, isso é um erro. Botar 10 aqui é um erro, porque em nenhum momento ele disse que a aceleração era da gravidade, tu supôs. E aí os astros se alinharam. Aliás, não se alinharam, não se desalinharam, porque tu poderia ter passado por essa questão achando que tinha acertado e errasse. Isto é um erro. Isso está errado. É uma coincidência. Beleza, galera? Isto aqui numa questão discursiva tu não ganha nada. Porque é um erro bem forte, beleza? Eu não estou brigando contigo porque tu fez assim. Pelo contrário, estou elogiando na tentativa. Mas é importante estar consciente de que aquela fórmula deu 20 por coincidência. Pura coincidência. Muito boa a pedida, hein, garota? Show. Vamos para a próxima? Coisa linda. Vamos que vamos.